Olá, meus alunos. Então, vamos para a parte 2 do conteúdo da análise sintática, que muita gente ficou com dúvida. Vou compartilhar com vocês, então, agora nós vamos ver os termos, deixa eu compartilhar primeiro, certo? Então, nós vamos, faltou, aqui. Ok? Parte 2. Agora nós vamos ver os termos integrantes da oração, que são esses daqui, né? O complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva, sendo que o complemento verbal se divide em objeto direto e objeto indireto. Vamos lá? Lembra que eu falei dos verbos, que depende da transitividade do verbo para que possamos ver os tipos de complemento, né? Então, retomando aqui, já falei isso na última aula, né? Os tipos de verbo, intransitivo, que não necessita de complemento, transitivo direto e indireto, que necessitam de complemento, e o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E nós temos ainda o verbo de ligação. Bom, agora, então, os termos integrantes da oração, que são esses aqui, ok? Termos integrantes. A nomenclatura está relacionada com a função dos termos, que é a de integrar significados, né? Dar sentido às informações. Então, eles agregam informações importantes, né? Sem eles, as informações podem se apresentar incompletas ou até mesmo vagas. Então, complemento verbal, como o próprio nome diz, né? São termos integrantes que complementam o sentido dos verbos transitivos. Então, nos exemplos, João ganhou o livro, ganhou, quem ganha alguma coisa, quem ganha, ganha alguma coisa. Então, livros é um complemento do verbo. Maria come salada, quem come, come alguma coisa. Então, salada complementa o sentido. Bebi água. Eu poderia ter bebido qualquer outra coisa, mas eu bebi água. Então, água é um complemento da oração, ou do verbo, ok? Então, eles podem ser direto quando eles completam o sentido de um verbo transitivo direto, né? Aquela que não necessita da preposição, ok? Porém, em alguns casos, nós temos aqueles objetos diretos preposicionados, quando ele não necessita da preposição, mas se usa a preposição por estilo, uma questão estilística. Não vamos entrar nesse detalhe, ok? Então, nesse caso, o poeta recitou poemas. Quem recita, recita alguma coisa. Então, o verbo recitar, ele é transitivo e direto. Por quê? Porque quando eu pergunto a ele, quem recita, recita o quê? Aí a resposta é poemas. Não necessita de uma preposição. Lembrando que as preposições, como eu falei para vocês quando a gente falou da análise morfológica, né? As preposições são poucas, não é muito fácil a gente conhecer, porque é um número limitado. Se fosse conjunção, a conjunção tem um número infinito. Infinito não, mas tem um número muito grande, então é muito mais difícil conhecer as conjunções. Agora, a preposição não, é aquela a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Eu acho que eu esqueci algumas, mas é mais ou menos isso daí, ok? Então, o poeta recitou poemas, não existe uma preposição entre esses dois, recitou e poemas. Logo, ele é um objeto, o poemas é um objeto direto, ele é um complemento verbal, objeto direto, que é poemas, né? Vamos para o próximo. Eu quero um vestido. Predicado verbal, né? Quem quer, quer alguma coisa. Nesse caso, eu tenho uma palavra entre o verbo e o objeto que foi querido, digamos assim, né? Que foi desejado, mas ele não é uma preposição, ele é um artigo, certo? Então, quem quer, quer alguma coisa. Também não, a resposta não exige preposição. Se eu pergunto quem quer, quer o quê? A resposta é alguma coisa sem nenhuma preposição, então ele também vai ser direto. Eu quero um vestido, certo? Então ele é um objeto, um complemento verbal, objeto direto, né? Não se liga por preposição. E nós temos o objeto indireto, que já é justamente aquele que
aquele que complementa o sentido de um verbo, mas necessita da preposição. Então, olha só, o doente precisa de cuidados, certo? Nesse caso, diferente do outro, né? Eu quero, o verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa, né? De alguma coisa. Então, quando eu faço a pergunta, eu uso a preposição de na resposta. Quem precisa, precisa de alguma coisa, certo? Então, como eu uso na resposta a preposição, então o verbo também vai necessitar de uma preposição. O doente precisa de cuidados. Então, eu não poderia dizer o doente precisa cuidados. Precisa de cuidados, ok? E pode ser direto e indireto ao mesmo tempo, que eu falei, né? Ele vai pedir um complemento ligado sem preposição e também um ligado com preposição. No caso, João informou o incidente ao cliente. Então, informar, quem informa, informa alguma coisa, sem preposição. Há alguém com preposição. Logo, então, ele vai ter as duas transitividades, direta e indireta, né? Nós temos o objeto direto, que é o incidente, e o indireto, que é ao cliente. Olha só, alguns exemplos de objeto direto e indireto. Ela revelou à polícia os detalhes. A polícia é indireto por causa da preposição, na verdade é uma contração do a preposição com a artigo. E os detalhes é direto. Ana emprestou o livro ao colega. O livro é objeto direto, porque não necessita de preposição, e é o colega indireto, por causa dessa contração, que é uma preposição mais um artigo, ao, né? O turista pagou as frutas ao vendedor. As frutas direto e ao vendedor indireto, porque é a preposição mais o artigo. Maria terminou os deveres para a filha. Os deveres é direto. Para a filha é indireto. Nós temos a preposição para e a, ok? A, artigo. Prefiro doce a salgado. Doce, direto. A, salgado, objeto indireto. Devolver o livro à biblioteca. O livro, direto. A biblioteca, indireto, ok? Espero que tenha ficado clara essa parte. E o objeto direto preposicionado, certo? Essa parte, em princípio, vocês não precisam se preocupar, mas vocês precisam saber, relembrar, né? Ele não necessita, ele é direto. Quando você faz a pergunta, a resposta não precisa de uma preposição. Como nesse exemplo, estimo aos meus colegas. Quem estima, estima alguma coisa, certo? Ele não necessita da preposição. Porém, a preposição pode ser ocorrida por questões estilísticas, no caso aqui a gramática sugere que se usa a preposição no caso desse verbo, né? E não é pela obrigatoriedade do verbo. Então, aqui nós temos um objeto direto preposicionado, certo? E os objetos pleonásticos. Esse aqui dificilmente vai ser cobrado de vocês, é um recurso mais estilístico que alguns autores utilizam. Machado de Assis é um que utilizava de vez em quando, né? Eles repetem a informação apenas para chamar atenção, como nesse caso, a vida, o vento a levou, né? A vida é um objeto direto, e esse a de a levou, ele é um objeto direto pleonástico, certo? Por quê? Porque ele está repetindo o objeto que é a vida. Então, a frase correta seria: o vento levou a vida, ok? Mas, por estilo, o escritor escreveu a vida, vírgula, o vento a levou. É um recurso estilístico, então não é um português formal, digamos, né? É uma licença poética, não, é um recurso de linguagem, de estilo para o escritor, não está errado nesse caso. Ao indiscreto, não lhe confio nada. Ao indiscreto, objeto indireto. E o lhe aqui, de não lhe confio, ele é um objeto direto pleonástico. Por quê?
A frase correta seria: não confio nada ao indiscreto. Porém, por estilo, a pessoa inverteu e botou uma vírgula, claro, porque todo termo deslocado ele vai ser separado por vírgula, né? Não lhe confio. O lhe está retomando o ao indiscreto, né? Ele é pleonástico, só para dar ênfase. Se faz isso por uma questão de estilo. Aqui, a levou, né? E não lhe confio, ok? Muito bem. Então, nós vimos aos complementos verbais, né? E agora vamos ao nominal, que não é difícil. Ele vai complementar o sentido de um nome. Este nome pode ser um substantivo abstrato, pode ser um adjetivo ou um advérbio, ok? Então, olha só, os idosos têm necessidade de afeto. Complemento nominal de afeto. Por quê? Porque complementa o sentido do substantivo abstrato necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Sempre. Eu não posso parar em necessidade. O idoso tem necessidade? Não, eu não posso. Eu até poderia escrever assim. Faltou esse pequeno detalhe, né? Afeto, de afeto se refere à necessidade. Mas eu poderia botar, os mendigos passam por necessidades, como nesse outro exemplo aqui. Porém, não é o caso, é no singular. Os idosos têm necessidade de afeto, ok? Complemento nominal de afeto, pois completa o sentido do substantivo abstrato, ok? E no caso de necessidades no plural, ele está generalizado. Ele não necessita de um complemento, porque é todo tipo de necessidade. Não está especificando qual é a necessidade. Então, como ele está no plural e ele está generalizado, ele não necessita de complemento nenhum. Diferente do segundo exemplo aqui, né? Os mendigos passam por necessidades básicas. Nesse caso, básica, ele está se referindo a um tipo, né? Ele está se referindo ao núcleo do objeto que é necessidades, né? Necessidades é o núcleo do objeto indireto. E está especificando que tipo de necessidade é. Então, ele é um adjunto adnominal que a gente vê mais tarde. Nesse primeiro caso, é um complemento, ou nesse outro caso aqui, né, necessidade de afeto é um complemento nominal. Nesse segundo caso aqui, necessidades não precisa de complemento nenhum. E necessidades básicas, nós temos um adjunto adnominal, que é um termo acessório. Lembra quando as mulheres, por exemplo, quando vão sair, que botam um brinco, botam uma pulseira, botam um anel, é um termo acessório, ele não é necessariamente obrigatório, mas ele ajuda a ficar mais bonita. É a mesma coisa, ela ajuda a melhorar a oração, o entendimento da oração. Por isso que eu vou usar esses termos acessórios, que a gente vai ver na próxima aula. Então, é só para não confundir, ok? Nesse caso, é complemento nominal. Os idosos têm necessidade de afeto, e eu vou fazer um vídeo que tem gente que confunde esses dois. Os mendigos passam por necessidades básicas, que é um adjunto adnominal. E depois no vídeo eu vou explicar o porquê acontece cada um desses casos. A mãe estava orgulhosa dos seus filhos, complemento nominal, dos seus filhos, pois completa o sentido do adjetivo orgulhosa. Orgulhosa de quem? Ok? De alguém. Muito bem. E agora responda. No vídeo, vocês dão uma pausa aqui para tentar responder sem verificar a resposta aqui. Qual a alternativa em que aparece um complemento nominal? Eu vou rodar o vídeo, mas vocês dão uma pausa aí. Bom, letra B. Tenho medo de avião, né? Ali, ó. Tenho medo de avião. Por quê? De avião complementa, é um complemento nominal, complementa o sentido do substantivo abstrato, que é medo. Nos outros casos, Sanches esteve frio. Frio é um predicativo do sujeito, ele dá uma característica para o sujeito. E, brevemente, ele é um adjunto adverbial, porque fala do modo como se exprimia. Ele se refere ao verbo, ele é adjunto adverbial, né? Porque dá uma característica para o verbo, ele
ele fala do modo, ele dá um modo para o verbo. É o modo como eu me exprimo, como a pessoa se exprimia, desculpa. Ok? Ele modifica o sentido do verbo exprimir. O caso era outro. Outro também é um predicativo do sujeito, pois está qualificando igual à letra A. Manobrava, então, para voltar à carga. A carga é um complemento verbal, porque complementa o sentido do verbo voltar. E agora, olha só, vamos pegar essa oração que é justamente aqui, tem o complemento nominal. Vamos detalhar essa oração, ok? Nesse caso, nós temos o verbo, que é transitivo direto, quem tem alguma coisa, não precisa da preposição. Medo é um substantivo abstrato de preposição e avião é um substantivo, olha aqui, concreto, ok? Vou deixar a minha imagem ali. Então, nesse caso, essa parte é a parte da morfologia, análise morfológica. E aqui nós não temos nada, né? Eu botei um zero cortado para dizer que não existe nada, porque a oração realmente era não tinha essa parte aí, ok? Agora vamos para a próxima parte. Olha, aqui então nós temos um sujeito oculto, que a gente entende que é o pronome eu. Eu tenho medo de avião. E tenho medo de avião é o predicado, ok? Medo de avião é o objeto direto, porque quem tem alguma coisa, como a gente viu aqui, se eu tenho verbo transitivo direto, logicamente, o seu complemento vai ser um objeto direto. O núcleo do objeto direto é medo, que é um substantivo abstrato. Logo, como eu tenho um substantivo abstrato, o que tem ali depois é um complemento nominal, porque ele vai complementar o sentido do substantivo abstrato, que é medo. Quem tem medo de alguma coisa. Logo, é de avião, ok? Então, essa é a análise que se faz. Essa aqui é a análise sintática, né? Essa é a parte da sintaxe. E quando a gente faz tudo isso junto, né? A gente faz uma análise morfossintática. Muito bem. Espero que tenha ficado claro, né? E nós vamos ver, então, agora o agente da passiva. O agente da passiva é o termo que pratica ação, expressa pelo verbo, né? Quando ele está na voz passiva. Ele vem regido normalmente pela preposição por e, às vezes, pela preposição de. Por exemplo, o bolo foi feito por mim. Então, por mim, agora eu tenho agente da passiva, certo? A mesma oração na voz ativa fica, eu fiz o bolo, né? Então, por mim, agente da passiva. A vitamina foi comprada por João. Por João é um agente da passiva. A mesma oração na voz ativa fica, João comprou a vitamina, certo? Então, por João é o agente da passiva. Então, veja agora a análise geral dessa oração. A vencedora é um sujeito paciente. Foi escolhida é um verbo na voz passiva. Pelos jurados é o agente da passiva. Ao passar a mesma frase para a voz ativa, o agente da passiva recebe o nome do sujeito. Olha só, os jurados escolheram a vencedora. Tá vendo? Ó? Os jurados, que é o agente da passiva, quando eu passo para a voz ativa, se torna sujeito. E quem é do sujeito se torna o objeto, ok? Muito bem. Aqui é o verbo na voz passiva e aqui o verbo na voz ativa. E agora responda. Analise as proposições abaixo. O lanche foi feito pela minha mãe. Os equívocos foram corrigidos pelo revisor. As questões foram estruturadas por mim. Esses três termos destacados, eles podem ser classificados como... Pensem aí, deem um pause aqui no vídeo e pensem e respondam aí. Depois vocês confiram se vocês acertaram. Vou deixar um tempinho. E vamos ver a resposta. Letra C. Todas elas são agentes da passiva. Porque quando eu passo para a voz ativa, né? O lanche foi feito pela minha mãe. Voz passiva. Vou passar para a voz ativa. Minha mãe fez o lanche.
Minha mãe, sujeito. Então, nesse caso, pela minha mãe, vai ser o agente da passiva. Os deslizes foram corrigidos pelo revisor. O revisor corrigiu os deslizes na voz ativa. Então, pelo revisor, vai ser agente da passiva. As questões foram estruturadas por mim. Se eu passo para a voz ativa, eu estruturei as questões. Logo, eu, sujeito, então, por mim, vai ser o agente da passiva. Eu acho que todo mundo acertou essa, né? Eu acho que é difícil que alguém tenha errado. Muito bem, então, nesse momento é isso. Deixa eu dar stop aqui, né? Muito bem. E daqui a pouco a gente vai ver o último vídeo referente a esses conteúdos, que é o dos termos essenciais, ok? Até daqui a pouquinho, então.